O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Pentecostes. Essa expressão vem da palavra penta, que faz referência aos múltiplos de 5. Portanto, Pentecostes refere-se a 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição do Senhor. A festa em que o Espírito Santo se manifesta na igreja, impulsiona os apóstolos e faz com que eles agora se tornem porta-vozes da mensagem de Deus. Deus nos fez diferentes. O Espírito Santo é criador junto com o Pai e o Filho. E Ele nos criou numa variedade muito grande, fazendo de cada um de nós únicos. Assim também como todas as espécies de seres vivos que provêm do sonho de Deus e que se encontram nessa pluralidade, essa diversidade que nós temos na vida, na natureza. E também Ele fez pessoas de uma maneira muito distintas. Hoje nós vemos isso claramente na própria narração de Pentecostes. Na primeira leitura, é Lucas quem nos fala sobre Pentecostes. No Evangelho, é João quem nos narra. Nessas duas descrições da vinda do Espírito Santo, nós vemos elementos diferentes nessas narrações. Vamos pensar o seguinte: se duas pessoas estão em um lugar e depois elas vão comentar sobre aquilo que aconteceu naquele local, cada uma vai dar uma conotação diferente. Uma talvez vai ter uma percepção de um modo, a outra vai colocar outros elementos ali no comentário dela, mesmo que o acontecimento seja único para as duas. O que acontece na palavra de Deus é isso mesmo. A grande graça do Espírito Santo foi derramada sobre os apóstolos, mas nós vemos que Lucas é aquele que fala e escreve aos gregos. Então ele faz questão de colocar alguns símbolos que para estes é muito importante. Ele fala que o Espírito Santo desce como chamas de fogo, como línguas de fogo ardente sobre a cabeça dos apóstolos. É Deus que se comunica com aquele povo que está ali reunido. Primeiramente os apóstolos, a igreja. E depois se estendendo a todos os povos e nações que estão lá fora daquele cenáculo. Nós vemos que o Espírito Santo, com línguas de fogo, faz arder o coração dos apóstolos. E o medo se transforma em coragem.
O silêncio deles agora se torna anúncio. E as portas fechadas dão lugar à abertura dos corações para testemunhar a Jesus Cristo. Eles falam e agem pela força do Espírito Santo. Já João vai falar sobre Pentecostes, narrando esta experiência que os apóstolos tiveram num domingo, e como se fosse até o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. E Jesus aparece no meio dos apóstolos e sopra sobre aqueles que ali estão o divino Espírito Santo. É o sopro que traz vida, traz ânimo, é o sopro que move, assim como também o vento move uma caravela, o sopro do Espírito Santo agora move estes homens para que eles vão para a missão. Em ambas descrições nós vemos algo em comum. É o Espírito Santo que faz a obra acontecer. O que acontece aqui nessas descrições diferentes, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente a grande beleza da variedade que Deus coloca no coração de cada um. João, ele vai escrever de uma forma mais profunda sobre o próprio Deus. Então ele comunica esta realidade de uma outra forma, mas a mensagem é a mesma. Aqueles homens que estão ali têm a plenitude do Espírito Santo, a plenitude da paz. Eles agora são portadores do perdão. Pentecostes é isso, é vida nova, é vida que se transforma, é vida também que participa da vida das outras pessoas. Como se pode ver na segunda leitura, São Paulo fala para a comunidade de Corinto, que era repleta dos carismas do Espírito Santo. Havia muitas pessoas ali com muitas habilidades, com muitas características de quem tinha recebido uma dádiva realmente de Deus, mas faltava a humildade no coração dos coríntios, justamente porque eles se achavam privilegiados por terem alguns dons, como se fizessem até parte de uma categoria superior de cristãos, e achavam que eles então eram detentores de algo que apenas eles tinham. E Paulo vai dizer que os dons são para o benefício comum, para o bem da comunidade. Nenhum dom é para se fechar, para se encerrar na pessoa. O dom é para ser oferecido, para ser exercitado, para serviço. Muitas pessoas têm um dom natural, e é muito bonito, porque é Deus mesmo quem coloca no ser humano os dons. Mas quando a pessoa vive com aquele dom para si mesma, para alimentar o seu ego, a sua vaidade, isso logo morre, ou senão a pessoa é substituída, digamos assim, à vista dos outros, por um outro que tem outros dons que vão se destacar. É assim nesse mundo que nós vivemos, não é? Às vezes alguém desponta com um dom, mas logo aparece alguém que o supera com outro dom, não é? Ou até vezes com um dom até mais aprimorado. Mas o dom que é colocado a serviço, o dom que não fica na pessoa, não fica voltado para ela, mas que é oferecido, esse marca as demais pessoas. E esse dom se multiplica. Que coisa linda quando alguém usa bem o dom que tem, não é? E faz a diferença na vida dos outros. Assim o Espírito Santo deixa as suas marcas divinas através dos seres humanos que se deixam aquecer pelo fogo do Espírito, e impulsionar por esse vento que nos leva para mais adiante. Em tudo nós vemos a linguagem de Deus. Lá em Lucas, quando os apóstolos abrem as portas, eles se deparam com povos, nações, de raças, de costumes diferentes, e eles anunciam a Jesus Cristo, e cada pessoa ouve no seu próprio idioma. O que isso quer dizer?
A mensagem é a mesma e a linguagem é aquela que todos podem compreender, a linguagem do amor. Todos que estão ali saem transformados, mas eles ouvem na sua própria língua. Então existe algo neles que não é tirado, que é justamente aquilo que é peculiar a cada um. O Espírito Santo, ele não tira a cultura, ele não tira as tradições desses povos, mas ele transforma estes povos. Da mesma forma, a gente não pode esperar que a nossa fala, a nossa atitude mude alguém, ou que essa pessoa seja a nossa cópia, porque daí nós estamos empobrecendo não só as relações, mas até tendo uma visão muito pobre sobre o mundo. Deus nos fez diferentes porque nós nos tornamos assim complementares. O próprio São Paulo vai mostrar que tudo vem do mesmo Espírito. O dom supremo, o maior de todos é o amor. Agora os demais dons a gente não pode classificar como superior e inferior, porque todos os dons são necessários. Todos eles têm o seu porquê de existir. Todos eles têm uma finalidade e cada pessoa exerce um papel e uma função que no fundo e ao final de tudo abraça a todos. É assim que o Espírito Santo age. Pense na sua família, como vocês são diferentes. Deus não fez vocês iguais. E por que você deseja que teu esposo ou tua esposa seja igual a você? Pense igual a você em tudo. Uma coisa é comunhão, não é? É entrar realmente numa sintonia, é ter acordos, é agir em conjunto. Outra coisa é anular o outro, querer que o outro seja como eu. O mesmo se diga em relação aos filhos, ou as relações que nós tenhamos com amigos, outras pessoas próximas. Não tem como nós transformarmos o outro em nós mesmos, porque o próprio Espírito Santo, que é criador de tudo e aquele que tudo transforma, preserva aquilo que há de único em cada um, mas traz uma graça maior, que é a graça da conversão. A transformação que acontece aqui é de um coração que se purifica, de um ser que se volta ainda mais para Deus e que se aperfeiçoa, ou seja, que se santifica, que vai se aprimorando naquilo que Deus colocou no coração de cada um. Vamos pedir ao Espírito Santo que seja realmente esta força que nos faça superar, vencer os medos, que nos faça também enxergar nas pessoas o toque de Deus, a marca dele e a forma como ele age. O Espírito Santo é livre, é como o vento que perpassa e vai onde quer. Então o Espírito Santo pode nos falar de diferentes formas, nos fala principalmente através da palavra e nos fala também através de acontecimentos e até mesmo de pessoas, de gestos, de coisas que aos olhos de muitos passa despercebido, mas de quem vive a espiritualidade, de quem deixa o Espírito Santo nele agir, percebe que é um sinal de Deus. Permitamos que a linguagem do amor esteja presente em nós, porque é o próprio Espírito Santo que quer nos guiar, que quer nos acompanhar. É Ele que faz viva toda a igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai.